Muito bem, intervalo rápido e nós já voltamos com o programa Mulher. Deixa eu aproveitar e mandar beijos aqui ao pessoal que está participando, né, através do Facebook. O João de Oliveira falando que eu estou linda, que eu sou linda. Obrigada, João, obrigada pelo carinho. A Sandra Maria dizendo sempre top, figurino da Vício, um arraso. A Vício está arrasando mesmo aqui, viu, nos meus looks. Um beijo, obrigada pela participação, Sandra. A Valquíria Brabo também ligadinha. A Marisa Pérez Canato canta muito Jack Tequila. Tamo juntos sempre, Paraguaçu Paulista. Ó, tá acompanhando lá de Paraguaçu Paulista. A Beatriz Leite também dizendo que ama o programa, pedindo para colocar no sorteio. Já está participando, Beatriz. A Veridiana Cirino Reis também participando. A Tamara Fernanda, Cássia Tozin, Fernando Benuto também acompanhando. Então, obrigada, gente. Obrigada pelo carinho sempre, viu? Com a gente aqui participando do nosso programa. E agora a gente vai falar de comportamento. Eu estou recebendo aqui a Ana Gláucia, nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, para falar do Fevereiro Roxo. Fevereiro Roxo é o mês de conscientização sobre doenças autoimunes. Ana, seja bem-vinda, é sempre um prazer te receber. Obrigada, Lá, muito obrigada. E vamos falar então sobre Fevereiro Roxo. Afinal, o que são as doenças autoimunes que a gente ouve falar tanto? E o que causa essas doenças? Pois é, fevereiro foi escolhido, como todos os meses a gente escolhe, né? As pessoas escolhem para o mês de conscientização. Fevereiro foi escolhido para a conscientização das doenças autoimunes. São doenças que são o nosso sistema imunológico, que é um sistema que tem para nos defender de doenças, acontece um desarranjo nesse sistema e esse sistema acaba nos atacando ao invés de nos defender. Então, as causas da doença, são diversas doenças, mais de 80 tipos de doenças autoimunes, e as causas também são diversas, né? São fatores genéticos, fatores ambientais, são também fatores emocionais, psicológicos, estresse. Então, são diversas as origens que causam as doenças autoimunes. E quais são as doenças autoimunes que são mais frequentes na população? O que mais ouve? Você falou aí, são quase 80, né? São até mais de 80 tipos de doenças autoimunes. O que a gente mais ouve falar é o diabetes. A gente ouve falar também do vitiligo, psoríase, a gente ouve falar sobre a ELA, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, também considerada como uma doença autoimune. A gente ouve falar também do lúpus, fibromialgia. Então, são algumas doenças aí que talvez alguém aí de casa já ouviu falar, já tem aí as cantoras, né, Lady Gaga, Selena Gomez também, que tem lúpus, Lady Gaga também tem fibromialgia. Então, são algumas doenças autoimunes mais frequentes, a gente pode dizer assim, né, que as pessoas ouvem falar. Apesar que algumas pessoas já devem até ter ouvido falar de algumas dessas doenças, mas sem saber que elas eram doenças autoimunes. Exatamente, né? As pessoas fazem a associação lá com doenças emocionais. O câncer também tem esse fator emocional muito preponderante. Então, elas fazem essa associação das doenças psicossomáticas com as doenças autoimunes. E são doenças que são desenvolvidas por uma alteração no nosso sistema imunológico, né? Por diversas causas aí, que até a medicina ela não fecha numa causa só. Por isso que entra também fatores ambientais, fatores internos e fatores externos para o desenvolvimento das doenças autoimunes. E a relação dessas doenças autoimunes e a saúde emocional? Pois é uma relação muito interessante, porque é uma relação muito direta com o estresse. Então, quando nós sofremos algum tipo de estresse, o estresse ele atinge diretamente o nosso sistema neuroendócrino, que atinge diretamente o nosso sistema imunológico. Então, dependendo da maneira como a pessoa vivencia o estresse e a duração desse estresse, pode causar uma alteração no nosso sistema imunológico, então causando essas alterações que pode desenvolver doenças autoimunes. Então, o estresse tem sido estudado como um fator muito presente nas doenças autoimunes. E tanto no desenvolvimento das doenças, quanto também na aceitação que a pessoa tem de uma doença autoimune. Porque numa doença autoimune a gente não fala de cura. A gente fala da cronificação, de uma doença crônica. Então, a pessoa que tem algum tipo de doença autoimune, possivelmente ela vai ter essa doença aí, vai entrar num tratamento crônico, um tratamento de ajudar a controlar os sintomas dessa doença. Então, é muito complicado para uma pessoa receber um diagnóstico tão fechado e tão crônico assim.
Então, o estresse está vinculado ao desenvolvimento da doença, quanto também à aceitação da doença, tratamento, o movimento cíclico que essa doença faz, porque a doença entra em atividade, ora ela entra em remissão, ora ela entra em atividade. Então, quando a doença está em atividade, por exemplo, que a pessoa tem alguns sintomas físicos, procura o médico, procura o remédio e tudo mais. Quando a doença ela entra numa inatividade, num momento mais de remissão desses sintomas, é muito possível que o paciente ele deixe de procurar o médico ou deixe até mesmo de fazer o tratamento. Então, nesse sentido, o estresse está muito linkado a essas doenças autoimunes. Né? E muitas vezes também, né, Ana, não é no momento. De repente, a pessoa teve um pico de estresse hoje, ela vai ter, de repente, um pico da doença um mês depois. Exatamente. E aí não acho que fica ainda mais difícil esse diagnóstico, né? O diagnóstico da doença autoimune, alguns estudos bem recentes dizem que ele é muito difícil de ser fechado por conta de diversos sintomas. São sintomas muito difusos que a pessoa ela apresenta, né? Então tem que ter uma história clínica muito aprofundada, uma história da genética da pessoa também muito aprofundada, porque é como você falou, o estresse, alguma coisa pode me causar um tipo de estresse e em você outro. Depende muito de como nós interpretamos as situações, né? E muitas vezes eu acho que aquela situação que eu vivenciei não causou um estresse, mas causou. Eu consegui lidar super bem com o luto, com a morte de um ente querido, mas talvez não conseguiu. E começou a desenvolver alguns sintomas tardiamente. Outros casos também podem desenvolver os sintomas mais previamente. Então, é muito complicado. Por isso que é interessante, em qualquer sintoma, qualquer presença de sintoma, procurar sempre um profissional de saúde. Porque tudo que é diagnosticado precocemente tem um controle maior, tem uma proximidade à doença, sabe? Você fica mais atento a alguns sintomas e funcionamento daquela doença, mais fácil, né? E a forma de reagir também, né, Ana? A forma que você reage a um determinado momento de estresse também pode interferir muito nessas doenças. Com certeza, porque a regulação emocional fala muito isso, né? Como eu reajo às minhas emoções, aos meus sentimentos, como que é essa minha reação às minhas emoções. Muitas vezes eu alimento ali uma situação muito complicada, muitas vezes alguma doença autoimune ela vem depois de um diagnóstico de depressão, de ansiedade, outras vezes o diagnóstico de depressão e ansiedade ela vem pós o diagnóstico de doença autoimune, então é tudo muito relacionado. Hoje, nós estudamos o corpo humano de uma forma holística, né, lá. Então, tudo que acontece na nossa mente pode desencadear para o nosso corpo e vice-versa. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo de uma forma muito holística e entender que o estresse, ele sim desencadeia muitas alterações imunológicas, neuroendócrinas, muitas alterações hormonais, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Ana, vamos aproveitar para falar de duas doenças que quando a gente fala de doenças autoimunes são muito faladas, que é a fibromialgia e o lúpus. Sim, a fibromialgia é são as dores que as pessoas têm no corpo, né? Geralmente na região das costas, região aqui mais dos glúteos, são umas dores crônicas que as pessoas sentem. Muitos estudos falam que devido a algum estresse, que a pessoa segura o estresse, começa a sentir muitas dessas tensões musculares e pode cronificar, né? Eu já conversei com alguns pacientes, né, portadores de fibromialgia, e eles relatam que a dor é São realmente algo terrível, de outra pessoa não poder relar. De às vezes a pessoa não consegue nem se vestir. E a gente percebe o sofrimento, o quanto isso desgasta emocionalmente a pessoa que sofre dessa doença. Imagina você ficar sentindo dor 24 horas. Porque também é cíclico, né? Os sintomas da fibromialgia. E muitas vezes estão tão agudos que a pessoa está sentindo dor 24 horas. O quanto que isso afeta a sua vida emocional. O quanto que desenvolve várias questões psíquicas. Então, a fibromialgia aí é uma doença autoimune muito estudada hoje e que algumas pessoas próximas de nós, elas apresentam e tem controle, né? Tem controle de sintomas. E quando a gente fala de controle de sintomas, os profissionais de saúde, eles sempre encaminham para controle também do estresse, controles emocionais, controle das emoções, dos sentimentos, para que um acaba não afetando o outro, né? Um acaba contribuindo para a melhora do outro, né? E o lúpus também. E o lúpus. Né? O lúpus também é uma doença autoimune, onde os anticorpos, a gente fala que eles se autodestroem.
Também tem um fator genético, fator ambiental, raios ultravioletas e tudo mais. E tem sido muito estudada a questão da pessoa ter passado por um estresse. O lúpus, ele pode ser um lúpus eritematoso, só atingir a pele, ter manchas na pele, ou ele pode ser sistêmico. O problema é que imagina quando a gente tem os nossos soldadinhos para nos defender, e eles entendem que o rim, por exemplo, é um órgão estranho. E eles entendem o rim como ameaçador ao organismo e começa a destruir o rim. Então, o lúpus ele atinge o nosso sistema também. Então, quando o lúpus está em atividade, o eritematoso sistêmico, ele é perigoso atingir o nosso sistema e aí dá alguns tipos de falência dos órgãos, né? Dá alguns problemas mais sistêmicos. E vamos falar também sobre formas de tratamento e prevenção, Ana. Como que a gente pode prevenir essas doenças e como que a gente pode tratar depois de um diagnóstico já? Eu penso lá que a prevenção de qualquer tipo de doença hoje é, em primeiro lugar, você procurar o médico de uma forma preventiva, não só quando tem algum sintoma ou quando você está tendo algum sinal de alguma coisa. Então, é sempre legal fazer um check-up, procurar para ver como está a sua saúde. Pensando que são doenças que têm esse link aí na saúde mental, tentar ter uma vida mais saudável emocionalmente, né? Todas as dicas que a gente vem colocando aqui, tentar colocar em prática a questão de você ficar mais tranquilo, colocar o pé no freio, né? Tentar entender os seus sentimentos e como que você reage às situações, porque o estresse ele está muito linkado a todos esses desenvolvimentos dessas doenças. Então, a prevenção seria a gente buscar cada vez mais uma vida saudável em todos os âmbitos. Uma vez que eu começo a ter esses sinais de fadiga, uma febre baixa, mas uma febre que não cessa, dores no corpo, dores nas juntas, é interessante a gente procurar talvez um reumatologista, que é o reumatologista que cuida bastante dessa questão das doenças autoimunes. Não ter medo de procurar, porque muitas vezes as pessoas falam, eu não vou no médico, porque eu tenho medo de achar alguma coisa. Vou descobrir alguma coisa. Não vou procurar, porque senão eu vou achar. A ideia é a gente, se tiver que achar de uma forma mais precoce, para que breve possível. Para que a gente consiga desenvolver algum tipo de tratamento aí. Existem os tratamentos medicamentosos, né? Existem as terapias, as psicoterapias, para alinhar aí a saúde emocional com a saúde física. Então, a ideia mesmo é a prevenção e, se possivelmente você tiver um diagnóstico, não ter medo, porque as pessoas têm medo do diagnóstico assim, essa doença não tem cura. Não tem problema. Eu tenho lúpus, né? E eu tenho o diagnóstico de lúpus desde 97. E a gente está em remissão da doença há 15 anos. Porque eu falo também que minha cabecinha está boa agora. Então, não tem problema a gente ter um diagnóstico de doença incurável. As doenças crônicas, elas têm controle. E nós temos aí uma gama de potencialidades para desenvolver o controle dessas doenças, né? Então, eu acredito que a gente tem que identificar o inimigo para poder cuidar dele. Olha que legal. Ana, um prazer te receber aqui mais uma vez para falar de um assunto tão bacana como esse, que é o Fevereiro Roxo. E só tenho que te agradecer. E quero lembrar, né, lembrando o pessoal de casa, que no sábado tem curso, né? Sábado, dia 16 de fevereiro, a gente está preparando um curso muito legal, Prevenção ao Suicídio, com parceria com o CIESP, aqui em Marília, no Alves Hotel. E para informações e inscrições do curso, telefone 3413-2437 com a Cristina. Então, tá certo. Obrigada, Ana. Obrigada, viu? Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada. E agora a gente vai direto lá para Matelar, com dicas especiais para você que está querendo mobiliar a sua casa. Semana nós estamos de volta a Matelar para dar dicas para você que está pensando em renovar os móveis da sua casa. Já pensou em fazer móveis planejados aí na sua casa? Aqui na Matelar você tem essa linha completa de móveis planejados, mas quem vai falar melhor para a gente é o Adalberto, que está aqui ao meu lado. Adalberto, seja bem-vindo. Matelar oferece toda a linha de móveis planejados. Obrigado.
Sim, a Matelar sempre trazendo produtos novos, né, novas tendências e tentando ao máximo atender as necessidades de todos os nossos clientes. Então, além de uma loja ampla na linha de decoração, estofado, salas de jantar, a gente trabalha também com toda a linha de móveis planejados, tanto residencial, comercial, para um consultório, um escritório e forte também na linha residencial, dormitórios, cozinhas planejadas com as mais novas tendências do mercado. E o móvel planejado, ele traz aí muitos benefícios, né? Muitas vantagens. Uma delas é o melhor aproveitamento dos espaços. É isso mesmo. Hoje a tendência é cada vez menores, né, os espaços, então a gente procura otimizar o espaço de cada cliente com a necessidade de cada consumidor, de cada cliente. A gente vai até a casa desse cliente ou pega uma planta da residência, do apartamento, faz um projeto personalizado, sem custo, sem compromisso nenhum, e aí apresenta para o cliente com padrões de cores, com material de ponta. Os nossos móveis vêm do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, que é o berço do móvel planejado no Brasil. Então são produtos de alta qualidade e com projetos personalizados para cada cliente. Que é bacana, o projeto personalizado. Então, de repente, o cliente vem até a loja, ele quer uma determinada cor ou quer um determinado espelho em um determinado local. É realmente de acordo com aquilo que o cliente quer, né Adalberto? É isso mesmo. Como eu disse, né, sempre o projeto é personalizado, o cliente vai escolher e vai definir o padrão de acabamento, o tamanho do roupeiro, no caso, daquilo que ele realmente está precisando e necessita no seu ambiente para uma melhor utilização daquele imóvel, né? A gente traz assim um produto realmente de ponta, de alta qualidade. Trabalhamos com produto 100% MDF. A nossa condição de pagamento é muito boa. Como se diz assim, eu garanto um bom negócio, né? Então o cliente vai ser muito bem atendido por nós e sem custo e sem compromisso. E também a agilidade aí na entrega, na montagem desse móvel. O cliente pode acompanhar, né? Depois do pedido, ele pode acompanhar como vai ser a entrega. É isso mesmo. Na verdade, são 38 anos de tradição. A gente garante a entrega junto ao fornecedor, então o fornecedor também garante essa entrega para o consumidor. Então o consumidor pode estar vindo aqui solicitando, fazendo o seu projeto. Uma vez o projeto dando certo, fechado, ele tem a garantia de que esse imóvel será entregue para ele e dentro do prazo combinado. E é bacana porque aqui na loja tem o showroom também, né, Adalberto? Que o pessoal pode vir, ter uma ideia, ver de pertinho a qualidade do MDF utilizado. Então o showroom é para o pessoal conhecer realmente o material, cores disponíveis. É isso mesmo. Então o cliente pode dar um pulinho aqui na loja, tomar um café com a gente, ver o produto que a gente está oferecendo e depois o projeto, uma vez fechado, ele é todo detalhado para o cliente. O cliente sai daqui com o seu projeto impresso, do jeito que realmente será montado, daquilo que ele comprou, daquilo que ele adquiriu e realmente a garantia de que vai ser entregue aquilo que ele comprou. E a facilidade, gente, facilidade no preço, facilidade no pagamento, porque o Adalberto garante o melhor negócio, né, Adalberto? É isso mesmo. Então, para o cliente que quer adquirir o seu móvel à vista, a gente senta, estudamos um bom desconto, ou o cliente que quer comprar com um prazo mais longo também, tudo é questão da gente sentar e ver o melhor negócio, tá? Vem para cá, eu garanto o melhor negócio em imóveis planejados.
Fui